Vamos saudar a corimba do terreiro, que com força anuncia que o puxinho começou. A voz da Umbanda é o coro do atabaque, que em meus ouvidos bate, diz que Deus me abençoou. Pai Benedito, convocando os nossos dias, que chegam com alegria, abençoa nossos irmãos. João da atabaque impulsiona a vibração, o Ogã baixa pro coro as batidas do coração. Bom dia, Boa tarde, boa noite, meu nome é Catarina, meu nome é Joãozinho, nós somos do Templo Espírita Cristão do Japão. Pedir a licença e a bênção dos irmãos mais velhos e dos irmãos mais novos para continuação de mais um trabalho de muito amor e muito carinho, né? Hoje a gente vai entrar num assunto polêmico, Josinho. Ogã incorpora? Será, Joãozinho, que Ogã incorpora? Não sei. Vamos ver, né? Vamos continuar para ver, Uhum. né? Os meus cerebelos. Exatamente. Então, vamos começar falando de tipos de ligação mental na corimba. Toda linha de trabalho, então, pretos velhos, caboclos, baianos, ciganos, exus, enfim, tem as entidades ligadas à corimba, que, como a gente estudou, são os ogãs intermediários, certo? Sim, Que intui e envolve o atabaqueiro. Mas, para a ligação mental acontecer, é necessário criar a sintonia vibratória que ocorre através dos pensamentos. meu Deus. Já para a gente criar essa ligação mental direta com a linha dos órgãos no plano espiritual, que é diferente da linha dos órgãos intermediários, a gente precisa criar a sintonia vibratória através da música. Então a grande importância dos pontos cantados, né? Agora a gente vai falar da incorporação. Incorporação com a linha dos ogãs. Sim, A linha dos ogãs precisa de um instrumento 100% ligado a ela, né? Para que eles possam trabalhar as energias dentro do trabalho. O ogã médium, ele pode sair totalmente do ambiente, entrando na incorporação inconsciente por algum tempo, né? Porque lembra da sinucleína alfa? Ela é ativada de uma tal forma que o médium fica totalmente conectado com os ogãs do plano espiritual, assim transmitindo integralmente as energias dessa linha. Que sugoi, né? Mas isso interessante. é algo que acontece quando é realmente necessário, viu? Porque a incorporação inconsciente não... Qual é a palavra? é segura. Não é isso. É que ela não exige do nosso esforço. Ela não exige da nossa atenção, do que a gente vai estar sentindo ou pensando. Ela não exige esforços nossos. O guia simplesmente vai e faz todo o trabalho. Sim, agora entendi. Então a gente acredita que essa incorporação inconsciente, ela só acontece quando é realmente muito necessário e o trabalho está precisando, né? E não ocorre frequentemente não, né? Por isso que hoje em dia é muito raro encontrar incorporações inconscientes, né? Sim, Por isso que o ogã médium, os atabaqueiros, eles podem sim incorporar esses ogãs intermediários durante a gira, por exemplo, né? Mas normalmente, na maior parte das vezes, é consciente. De vez em quando dentro de uma semiconsciência e muito raramente na inconsciência, certo? sim. E agora a incorporação das entidades intermediárias, Joãozinho. Isso vai dentro das necessidades. O atabaqueiro, ele pode incorporar ou ele pode estar irradiado, envolvido por um desses trabalhadores. Dentro disso,
o seu estado mediúnico vai ser alterado, pois a entidade, né, ela vai estar coordenando o seu cérebro, podendo assim melhorar suas condições no trabalho e também estarão intermediando o trabalho dos ogãs no plano espiritual. Sim. Por isso que a gente vê assim, né? Vamos dizer assim, 40 minutos de Ijexá com super axé, né? Ijexá rápido. Então, vamos dizer assim, para nós, para o atabaqueiro sem o respaldo, é um pouquinho difícil, né? É quase impossível. É bem complicado. Aham. Então, a gente vê que tem muito dos respaldos, né? Deixa a força dos atabaques na hora de tocar. Sim, com certeza. Agora a gente pode falar, né? Que o ambiente mediúnico, ele é dividido em 4 espaços. Sim, a gente vai colocar uma imagem. E isso é de forma básica, tá, pessoal? Para quem entende, né? Simples sim. Uhum. Então, ali vocês estão vendo o primeiro ambiente, que é o da... Gira de trabalho, atendimento. Uhum. O segundo, Vai ser a gira de ogã, o terceiro a porteira, e o quarto. as firmezas diversas, né? No ponto de Cabones, por exemplo. Sim. Né? Que interessante, né, pessoal? O ambiente mediúnico de Cambone é diferente de gira de trabalho, de atendimento. Muito interessante. Sim, E a gente vai entender o porquê agora. Mas a gente vai explicar primeiro da gira de Ogã, do Ogã médium, né? O Ogã médium, ele não pode estar na gira de trabalho, né? O 1, porque ele precisa de uma proteção que é criada pela espiritualidade para que, se ocorrer algum problema dentro dela, ele não seja influenciado, prejudicado, certo? sim. Então, se acontece um problema no ambiente mediúnico da gira de trabalho, o Ogã, ele vai sentir o peso, ele vai perceber a situação, mas ele vai estar, de certa forma, com certeza, protegido dentro da gira de Ogã, que é o ambiente 2, que é um ambiente mediúnico diferente, né? Isso. E a mesma coisa vai acontecer para os médiuns de firmezas diversas no ambiente 4 e para o ponto de porteira no ambiente 3. Sim, é muito necessário todas essas divisões para que como que se diz assim, cada ciclo Sim. faça o seu trabalho, né? Uhum. Perfeitamente. Sim. Sem, como se tivesse todas as misturas, o trabalho tivesse energeticamente misturado. Imagina, né? Por exemplo, assim, para o Ogã, ele realmente fazer essas percepções que são necessárias para o trabalho e estivesse envolvido com todas, seria bem complicado, né? Muito complicado. Então, porém, dentro de algumas situações, né? O Ogã médio ou a tabaqueira, ele pode precisar entrar na gira de trabalho, sabia? Sim, verdade. Vamos Você dar uns pode dar um exemplos? exemplo, você? Tá bom, eu dou um, você dá outro, tá bom? Sim, pode sim. Vamos, por exemplo, a Catarina é uma tabaqueira ali da Corimba. E na minha linha de trabalho tem a baiana quebra-mandinga, por exemplo, né? Sim, Se ela estiver trabalhando lá no ambiente da gira de trabalho, dentro de uma situação que esteja ocorrendo e seja necessário a entrada dela com o médium, e a Catarina é o médium que ela exercita, é o médium que corresponde a ela, a Catarina pode sair do ambiente da gira de Ogã e entrar no ambiente da gira de trabalho para que ela possa me envolver e realizar o trabalho dela dentro daquela situação.
Deu pra Sim, entender? são situações específicas, né? Sim, e isso é só quando é necessário, viu, pessoal? Porque na maioria das vezes o guia tá lá, tem muitos guias lá e estão trabalhando tudo no plano espiritual. Mas às vezes precisa sim do médium por inúmeras questões, né? E daí pode ocorrer sim do médium precisar sair de um ambiente para o outro. Sim. E outro, Joãozinho? O outro é quando o ambiente está numa pressão muito forte, né? Externa também, ou também pode ser interna pelos Interna, próprios sim. médios, né? E for necessário, né? Um dos atabaqueiros ser levado para o ambiente de trabalho da Gira 1, né? Para que ele possa descarregar todas essas energias negativas e até mesmo receber a entidade para ajudar ele a fazer esse trabalho com mais sustentação e firmeza, né? E depois que ele realizar esse trabalho do descarrego, ele voltar para o seu trabalho normal, né? O trabalho da gira normal. Sim, sim. Exatamente. Tem outras situações também, mas essas são as que mais ocorrem, né? Sim. Uma coisa que a gente já viu num vídeo, mas a gente vai só dar uma passadinha rápida para relembrar. Durante o trabalho, o Ogã Médium ele precisa, a princípio, estar atento e ligado a 6 pontos. Você lembra, Joãozinho? Lembro, sim. Então vamos passar rapidinho, só para relembrar. Como ela mesmo? Meu Deus. Verdade, desculpa. Atento ao trabalho do guia-chefe, tem que prestar muita atenção, tem que estar observando o guia-chefe sempre, né? Atento a todos os médios da Zila, né? Atento a toda a consulência para os altos e baixos, né? Das energias que estão no ambiente. A sintonização com a Curimba, que também é muito importante. Está ligado às entidades chefes do trabalho da Curimba. Por exemplo, igual nossa casa, é pelo Caboclo Pena Branca e o Caboclo Pena Vermelha. Né? E também ligado com a linha dos Ogãs, do espiritual, sim? Exatamente. E você é tanta coisa, né, Catarina? Como que tudo isso pode acontecer, né? Deve estar se perguntando. Como que eu vou conseguir prestar atenção em tudo isso? Se não fosse pelo respaldo que a espiritualidade dá, não teria como não, pessoal. É muita coisa para uma pessoa só, né? Sim. Só o fato, por exemplo, se não tivesse o respaldo, às vezes os médiums já como se diz, se sensibiliza por uma energia tal. E entra dentro daquele círculo, e é difícil tirar. Né? Então, as entidades têm que preparar o campo mediúnico certinho, né? Dos Ogãs, dos Curimbeiros e tabaqueiros. Exatamente. Você sabia, Catarina, que também pode se dizer que o Ogã tem a mediunidade psicomotora? É verdade, Joãozinho. Você sabe o que é mediunidade psicomotora? Eu sei. É uma mãozinha com motorzinho. Não, achei, tô brincando. Mediunidade que o espírito, né? Ele vai atuar no psíquico. Psíquico? É que é o psíquico. Qualquer que tem. Psíquico. Psíquico. Psíquico, pessoal. Psíquico, isso, através da epífise e tareja através do hipotálamo, diretamente na região motora do médium. Existem vários graus de intensidade desse procedimento, sabia? Elas são intuitiva, Ela pode ser intuitiva. onde o médium recebe intuitivamente o impulso para falar, para escrever, tocar. Normalmente isso acontece muito, né? A semimecânica, quando o médium sabe o que está fazendo, mas age de uma forma diferente do seu habitual. Sim. Quando fala, nossa, eu estou tocando o ingessá, mas está saindo diferente, mais forte, mais firme. Né? Então você sente que tem alguém ali te ajudando. O mecânico, como se fosse uma máquina. O médium fala, escreve, toca, se movimenta sob o pulso motor alheio à sua vontade. Exatamente. Né?
Então essa mediunidade explica os fenômenos de os médios que tocam instrumentos pela primeira vez, sem nem ter conhecimentos sobre ou não saber nada e tá tocando, né? E isso a gente tem vários outros fenômenos que acontecem, Exatamente, Joãozinho. né? Continuando, você quer que eu continue? Tá bom. Agora, sobre a mediunidade de Ogã, pessoal. Além da incorporação que a gente já viu agora de pouquinho, todo o Ogã possui pelo menos mais 3 tipos de mediunidade, que é, qual, Joãozinho, a primeira? Psicofonia. Às vezes, o Ogã ou o médium da Corimba pode, nos pontos cantados, dentro do trabalho, conseguir atingir notas que normalmente não consegue. Então, às vezes, você tá lá cantando e tem uma nota super aguda que em casa você não consegue alcançar. Aí na gira você vai lá e alcança e você fala, nossa, que sugoi, meu Deus do Que céu. legal. E isso tem a ver com a mediunidade de psicofonia. Ou também contagiar positivamente de uma forma mais intensa a gira, né? Sim. Quando você canta e você vê se alastrando, todo mundo fechando o olhinho e sentindo aquela melodia muito gostosa dentro do coração. Essa energia movimentada também, né? É porque nesses momentos não é só você, é toda essa espiritualidade para a qual você está se abrindo, né? Sim. É a força desses espíritos. Qual que é o Também outro? a gente pode falar sobre a psicografia, sabia? Verdade, pessoal. Hoje é uma parte até muito engraçada, quer ver? Porque o mecanismo de uma psicografia e do que acontece com as mãos de um atabaqueiro é a mesma coisa. Por isso a gente pode afirmar que o Ogã é um psicógrafo. Mas, dentro do seu trabalho na gira, o instrumento utilizado por ele, em vez de uma caneta, é um atabaque. Sim, né? Interessante, né? Muito interessante. Por isso que às vezes você fala, nossa, eu fiz um toque lá que, meu Deus, como que eu fiz aquilo? É a mesma coisa quando você está escrevendo. Às vezes você está lá e você nem está pensando muito direito no que você está escrevendo. Quando você vai ver, o espírito passou uma coisa tão linda, né? Sim. E depois a gente tem também, como podemos dizer, os efeitos físicos, né? Sim. Esse daí a gente viu um pouquinho, sem ser no último vídeo, acho que no outro. Em um dos vídeos a gente viu que, por exemplo, a maioria dos Ogãs, eles podem estar dentro dos tratamentos de cura, porque são médiuns de efeitos físicos. Não é todos, tá? Mas a maioria sim entra nesse aspecto. Porque eles liberam naturalmente uma grande quantidade de ectoplasma. Por exemplo, dá um exemplo, Joãozinho, onde é usado o ectoplasma na Corimba. O ectoplasma pode ser usado bastante no descarrego. Verdade, quando está fazendo o descarrego lá embaixo, Se né? o médium Ogã não tivesse condições de liberar esses fluidos, não seria possível condensar e descarregar as energias trabalhadas. Aí seria necessária a utilização de médios envolvidos no trabalho, né? Sim, que tivessem esse tipo de mediunidade. Por isso, vamos relembrar também que é muito importante o cuidado com a limpeza dos nossos braços, né? Procura nos outros vídeos que a gente já falou sobre isso, mas é muito importante a gente limpar bem os nossos braços, por exemplo, com a maci, que é preparado no congá, para que ele esteja limpo e esses fluidos, esse ectoplasma seja utilizado e ele esteja limpo, né? Para ser utilizado pelos espíritos, é isso. Relembrando, né, que a psicofonia e a psicografia, elas entram nos fenômenos psicomotores. Sim, que a gente falou lá atrás, né? Isso. Agora, só para fechar, uma coisa que a gente falou no comecinho do vídeo, mas vamos concluir. Grau de transe mediúnico, Joãozinho. Quanto mais superficial for no transe, né, maior serão as recordações dos acontecimentos.
Sim. E quanto mais profundo, menor serão elas. Exatamente. Dentro disso, o Ogan dá saltos no trabalho. Ou seja, o transe dele é instável. Porque dependendo do que está acontecendo, ele pode estar no transe superficial, parcial ou até mesmo bem profundo. Mas quando o Ogan entra na inconsciência, é apenas um instante, viu? Sim. Pois é necessária a atenção e a participação dele no trabalho em todos os momentos. Exatamente como a gente falou no comecinho do Isso, vídeo. tem que estar super ligado com as anteninhas antenadas ao trabalho inteiro, É isso mesmo, Josinho. né? Com os seus cerebelos. Meus cerebelinhos. Bom, pessoal, eu acho que é isso, Isso. né? Então, eu sei que muitas pessoas podem não concordar com o que a gente está falando e tá tudo bem. A gente segue assim, né? Firmes e fortes dentro da nossa religião que é tão linda, essa Umbanda maravilhosa, essa mãe que abraça todos nós. Mas, para aqueles que de alguma forma compreenderam e aceitaram como sua verdade também, tudo que a gente colocou, a gente fica muito feliz e a gente espera que a gente esteja conseguindo cumprir com os propósitos desse trabalho, né, Joãozinho? Sim. E que esteja ajudando todos vocês de alguma forma, não é verdade? Sim, verdade. Porque se vocês aceitarem, imagina o quanto isso vai agregar positivamente os trabalhos. Você poder estudar mais, né, sobre essas mediunidades, alcançar um estado maior de evolução pessoal para que melhore, né, o desenvolvimento do trabalho. Isso é muito legal, você ter consciência disso. Em vez de apenas, nossa, eu fiz, que legal. Agora você sabendo que existe, você pode estudar um pouquinho mais e abrir um espaço maior para que as entidades trabalhem e você ser uma ferramenta mais perfeitinha, né? Isso a gente pensa assim, né? Sim. Então, pessoal, no nosso ponto de vista, o GAN incorpora sim, né? E sobre tudo que a gente falou, uma coisa que Catarina vê muito e acho que Joãozinho também, tem muitos médios que acham que não quer incorporar porque fala que não sente, não isso, não aquilo, e usa Curimba como uma fuga disso, né? Porque acha que Curimba é só tocar e cantar, sem ter que se conectar, sem ter que se envolver com as entidades, com os guias, sendo que Curimba de verdade, pessoal, só dá para ser feito quando existe essa abertura, porque sem essa abertura para os guias, não tem como realizar um trabalho de Curimba 100% a contento, não. Aí vai ser mais o quê? Um grupo de música, né? E não um trabalho mediúnico, um trabalho sério, que é o que os nossos Ogãs vêm trazendo pra gente, não é verdade? Verdade. Isso então se torna uma nota de observação para os pais e mães, Sim, né? para aqueles que aceitaram, né? Desenvolvendo os seus filhos, e como a Catarina falou, muitos deles, com a dificuldade de fazer os trabalhos de desenvolvimento, acham uma fuga, eu vou virar curimbeiro, eu vou virar tabaqueiro. Isso é uma fuga. E, na realidade, quem sobe no atabaque é curimbeiro, tem que ter um desenvolvimento, não digamos assim, melhor que os irmãozinhos, mas bem mais apurados, bem mais cobrados e bem mais, como que se diz assim, com responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Essa é a nossa forma de ver. Desculpe aqueles que são contrários, né? Mas, para nosso pensamento, para o desenvolvimento de uma harmonia perfeita, não teria como sem esses procedimentos de responsabilidade. Sim, sim. Então, vamos nos despedindo por aqui e dizendo que a gente não esqueceu. No próximo vídeo a gente vai fazer, né, o que a gente entende sobre
o ponto cantado sobre. Soltaram o bode preto, meia-noite na calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na calunga. Ele correu os 4 cantos, foi parar lá na porteira, bebeu marapo com Tata Caveira. Para o Exu, Para o salve sua Exu. força, seu Tata Caveira, salve seu Tata Caveira. Dá licença de vocês, com a bênção de vocês, saravá, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, que o nosso Pai Oxalá abençoe todos vocês. Tchau, saravá, Beijo, pessoal, saravá, saravá. tchau.